Bem-vindos ao podcast Todos os Caminhos Vão Dar um Aroma. Eu chamo Mariana Francisco, fundadora da marca Geril, e neste podcast vou partilhar a minha experiência a aprender perfumaria. Quando pensa em dezembro, qual é o primeiro cheiro que lhe vem à memória? Atrevo-me a dizer que dezembro é o mês mais olfativo do ano. Vivemos diversas experiências olfativas que vão moldando a nossa memória, identidade e cultura. Este é o mês em que, mesmo sem percebermos, quase todos nós celebramos a nossa própria cultura olfativa. Temos um episódio, o número 22, dedicado à cultura olfativa. Mas para quem não ouviu, a cultura olfativa é um termo que descreve a importância dos odores, dos cheiros, dos aromas na vida humana, nas diferentes sociedades ao redor do mundo. Neste episódio vou partilhar como é a minha cultura olfativa durante este mês tão especial e adoraria que você aproveitasse para refletir sobre a sua própria experiência e que a partilhasse comigo. Adorarei ficar a saber o que temos em comum e até mesmo onde os nossos gostos aromáticos possam divergir. Dezembro é o mês em que transitamos do outono para o inverno e sentimos alguns extremos na nossa vivência aromática. É uma época em que tanto sentimos o cheiro metálico, frio e úmido depois da chuva, o qual se chama petricor, como também sentimos o cheiro verde, resinoso e seco do sol, ao fim das tardes a iluminar um qualquer muro coberto de líquenes. Uma coisa curiosa é que, como está mais frio, as pessoas começam a usar perfumes mais doces, ambarados, com mais especiarias e mais intensos para se sentirem mais aquecidas. Sinto que nesta altura do ano andamos todos mais perfumados e que usamos e abusamos da baunilha, do cravinho, do sândalo e do açúcar queimado, dos perfumes que cheiram a comidas doces. Este mês desperta uma vontade universal de buscar e providenciar aconchego. É a época preferida para os rituais em casa, para as velas perfumadas acesas, para a leitura de livros à lareira, para as imersões fumegantes e demoradas em que aquela espuma de banho mais cara é a desculpa ideal para estar mais tempo de molho. Sem causar grande surpresa, certamente, mas cá em casa esta é a altura do ano em que mais acendo velas de Geril. Muitas vezes só mesmo para mudar a atmosfera da casa, que se torna assim mais acolhedora e quente, funcionando quase como um efeito de toca. A vela que tenho ultimamente mais usado é a Ignis, porque ela tem um cheiro muito aconchegante e doce a bolos fumegantes acabados de cozinhar. O Natal é o grande culpado desta altura ser tão perfumada. Até as decorações natalícias podem e devem ser cheirosas. O pinheiro, se for verdadeiro, tem um cheiro incrível, que enche a casa toda e que dura o mês inteiro. Todavia, cá em casa preferimos ter apenas arranjos com pequenas ramagens cuidadosamente coletadas de pinheiros vivos, porque discordamos do ato de abater árvores tão dignas e belas somente para virem a definhar e secar nas nossas salas de estar durante 2 fugazes semanas. Em relação à comida, dezembro não tem vergonha nenhuma de ser intenso. E relembro que, em termos práticos, o aparelho sensorial que corresponde ao ato de comer não é só o palato, como também o olfato. Os alimentos mais pesados e quentes passam a fazer parte do dia a dia. Usamos a comida para nos aquecer de dentro para fora. E eu, outra coisa que adoro fazer para me aquecer é beber um chá, muitas vezes ao fim do jantar. Para mim, um chá é um perfume que se pode beber. E os meus preferidos são os chás de hortelã-pimenta, de camomila, de hibisco e de mel e limão. A canela, o gengibre, o cravinho, a erva doce, o chocolate, os múltiplos cheiros do bolo rei invadem os lugares que frequento. Na minha casa há sempre o típico perfume arroz doce, aquele cheirinho a limão, ou preferencialmente a laranja, atravessado de canela. Eu uso de facto casca de laranja em vez de casca de limão. Tal cheirinho é algo que me traz um conforto enorme, que já vem de infância. Arroz doce era uma iguaria que a minha mãe fazia muitas vezes lá em casa. O cheiro a castanhas assadas torna logo os bairros confortáveis e os seus fumos pairam sobre as calçadas e nós passamos por dentro deles como se o sonho tivesse saído à rua. E beber um café bem quente num banco de jardim enquanto se come uma dúzia de castanhas é um date perfeito connosco mesmos. Este mês é um lembrete que o olfacto não é só um sentido, é uma forma de viver o mundo, é uma linguagem. Convido todos os ouvintes a repararem nos cheiros que vão sentindo neste dezembro.
Pode ser o cheiro a petricor da rua fria da manhã, ou a fragrância de pinho em casa, o aroma de um café fumegante, a queima lenta das castanhas, a queima lenta de uma vela acesa no centro da mesa, ou o perfume de alguém que se cruza fortuitamente connosco num transporte público. Sugiro que anotem esses cheiros no telemóvel ou num caderno, onde quiserem, descrevendo em poucas palavras o que sentiram naquele exato momento em que captaram o cheiro, e se esse cheiro ativou alguma memória ou algum desejo. Assim, exercitam o vosso olfacto, que deste modo vai ficando mais apurado e pronto para a primeira regra da perfumaria, que é conhecer os materiais. Com estas anotações, alimentam de memórias o vosso diário olfativo. No próximo episódio, falaremos sobre este primeiro ano de podcast e os planos para o 2026 que aí vem. Aproveito ainda para relembrar que na Jaril lançámos uma nova coleção, a 4 Elements Collection. Deixarei o respectivo link nas notas do episódio. Deixarei também o link para a nossa comunidade no WhatsApp. Aqui conseguem aceder a ofertas e novidades exclusivas. Obrigada por ter ouvido este episódio do podcast Todos os Caminhos Vão Dar ao Aroma. Se gostou, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com amigos, deixar um comentário ou enviar um e-mail para todos os caminhos vão dar ao aroma@gmail.com. Até à próxima, boas experiências olfativas, desejo de um Feliz Natal. Este episódio foi patrocinado por Jaril, uma marca de velas artesanais aromáticas. Conheça em www.jaril.eu.